Muito bem, glórias a Deus. Pastor Zé, ainda uma pergunta. No livro de São Mateus, no capítulo 10, a Bíblia nos revela enfaticamente que, na ocasião que o Senhor Jesus enviou aqueles 12 discípulos para fazer aquela grande obra, ele categoricamente disse para eles com muita propriedade: eu estou dando para vocês autoridade e unção para que vocês tenham como expulsar os demônios e curar todos os enfermos e ainda ressuscitar os mortos. E, na vaidade, o que eu percebo é que quando aqueles 12 voltaram, eles tiveram não só alegria, mas facilidade de prestar um relatório para o Senhor Jesus. Que orientação o Senhor dá para mim e para nós, pregadores itinerantes, nessa dificuldade que está acontecendo hoje? Nos dias de Jesus, houve uma facilidade de prestar um relatório da viagem que eles fizeram. Mas hoje, pastor José Wellington, a dificuldade ela é grande, porque nem todos aceitam o que o Senhor Jesus está fazendo. Parece uma repetitividade na pergunta, mas eu preciso que o senhor dê uma orientação direta para nós, pregadores itinerantes. Bem, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, pastor Paulo, que todos nós temos um vínculo na nossa vida com outros companheiros. Não existe, ao meu entendimento, nenhum pastor isolado na Assembleia de Deus. Nós somos um grupo de pastores no Brasil que estamos unidos, local, na igreja e no ministério local, na convenção estadual e na convenção geral, que é, na verdade, o nosso órgão maior. Pois bem, de fato, há necessidade de que, quando Deus faz milagres entre nós, que ele seja publicado, que ele seja notório. Quando nós lemos a Bíblia, no último versículo do Evangelho de Marcos, Marcos diz que eles foram pregar. E, enquanto eles pregavam, Jesus Cristo confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Ora, hoje, neste pleno século XXI, pregar o Evangelho tem se tornado coisa muito comum. O difícil é ver os milagres e os sinais Deus operando no meio do seu povo. Falar, todos podem falar. Agora, ser usado por Deus e Deus operar milagres, isto já está se tornando um tanto raro, está sendo singular. Daí o porquê há sempre necessidade. Quando Deus faz alguma coisa, aqui no nosso templo sede, há pouco tempo Jesus curou uma senhora que era cega. Ela voltou para casa vendo, na verdade, houve aqui, naquele instante, uma glorificação, uma exaltação, uma adoração a Deus por aquilo que Deus fez. Mas nós nos sentimos felizes em termos visto Jesus Cristo continuar operando milagres entre nós. Daí, pastor Paulo, eu creio que tudo aquilo que Deus tem usado, irmão, e tantos outros mais que estão pregando o Evangelho, porque a unção de Deus, ela não é uma particularidade de A ou de B. O Espírito Santo foi derramado. É uma expressão maravilhosa, porque aqueles que buscam estão pedindo e estão recebendo. Então eu entendo que os nossos irmãos a quem Deus está usando, em primeiro lugar, ele tem que estar bem submisso diante de Deus, sabendo que o poder da operação é de Deus. É Deus que cura. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Em segundo lugar, isto posto, é sempre necessário que o irmão ou os demais se reportem ao seu pastor. No caso seu, Paulo, nós temos aí o pastor Sebastião Rodrigues, que é o nosso líder aí no estado do Mato Grosso. Aqui o irmão está muito pertinho dele, trabalhando com ele, e eu creio que isso o irmão tem feito sucessivas vezes. Continue dizendo a ele o que Jesus está fazendo, e sempre se lembrando que quem faz é Jesus, é ele que cura. E enquanto nós estivermos submissos à sua vontade e a nossa vida no altar da adoração, com certeza ele continuará nos usando. Paulo disse que nós somos apenas o vaso de barro, o tesouro vem do céu. Daí, meu querido irmão, eu acho que continue trabalhando assim, se reportando ao seu líder, debaixo da graça de Deus. Amém. Pastor Zé Wellington, ainda em São João, capítulo 14, verso 12, é até um tanto provocante. Eu creio que o Senhor Jesus, de propósito, ali provocou a nossa fé, quando ele diz também ali de uma forma muito maravilhosa que se nós cremos, como de fato nós cremos na sua palavra,
faremos os sinais que ele fez e que ele faz e faremos maiores do que esse. Observe o senhor que na bondade de Deus, nesta campanha bonita que nós temos com o pastor Sebastião, lá no Grande Templo, onde se reúne mais de 15 mil pessoas, todas as quartas-feiras, e por bondade de Deus eu estou na direção desse trabalho, acontece coisas assim sem explicação, como nascimento de dentes em banguelos, perca de obesidade, dentição se transformando em ouro, dinheiro aparecendo em contas bancárias, com todo respeito, até dado ao fato de que muitas pessoas sabem que isto é uma operação divina, mas eu creio que a alma se encherá de prazer em ouvir da boca do nosso presidente, porque nós sabemos, pastor Zé Wellington, especialmente no estado do Mato Grosso, que o nosso presidente das Assembleias de Deus não somente crê em milagres, como investe em milagres. O que o senhor nos diz para a edificação da nossa fé sobre esses milagres que o Senhor Jesus tem operado e que não tem explicação? Pastor Paulo, eu aceitei a Jesus em 1942. Eu tenho 66 anos de Assembleia de Deus. E durante todo este período, é normal na Assembleia de Deus Jesus Cristo salvar, curar, batizar com o Espírito Santo. Jesus Cristo, você citou há poucos instantes, capítulo 10 de Mateus, logo no primeiro versículo, Jesus Cristo, ele fala sobre a operação do seu poder, os discípulos sendo usados. Mas no versículo número 8, ele determina: curai os enfermos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos. Ora, meu querido companheiro, milagre entre nós não deve ser uma exceção. Milagre no meio da Assembleia de Deus deve ser comum, porque para isso Jesus Cristo nos chamou. Ele determinou. O que não está acontecendo repetidas vezes é porque nós, os pregadores, quem sabe nós, os orientadores, temos nos ocupado muitas vezes com determinadas doutrinas e outros trabalhos relacionados ao povo, trabalho social ou coisa semelhante, e nos distanciamos deste que para mim é o carro-chefe do nosso ministério. Jesus Cristo mandou pregar. Quando nós pregamos, o Evangelho é poder de Deus. Este poder opera na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, Senhor. E os milagres acontecem. Eu não ignoro absolutamente a maneira de Deus operar. Por isso ele é Deus. Quando Paulo fala sobre a operação de Deus, Paulo fala sobre a múltipla graça de Deus. Então Deus opera de muitas maneiras. Daí o porquê eu não tenho qualquer dúvida com relação aos métodos que Deus usa. Se ele um dia quer usar de um método, assim ele faz. Jesus curou Bartimeu dizendo: veja, Bartimeu viu. Mas um outro cego, ele cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos dele e mandou que ele fosse levado ao tanque de Siloé. Ora, meus irmãos, isto é da vontade dele, é ele que cura e ele faz como ele quer. E Jesus muitas vezes atravessou o mar da Galileia de barco junto com seus discípulos. Mas um dia ele quis, para mostrar o seu poder, andar sobre as águas. Naquele dia inovou. Ele foi e andou sobre as águas. De forma que Jesus Cristo usa. Se ele pode usar a mim, eu já vi ele usar crianças para libertar endemoniados. Eu já vi Jesus usar pessoas de muita idade para curar enfermos, de maneira que, com relação à pessoa, o importante é a operação. Ele usa a pessoa, ele usa animais. Você lê a Bíblia e você vai verificar na Bíblia o Senhor Deus usando uma baleia para transportar um profeta. Isto faz parte da forma como Deus quer usar. Ele usou uma jumenta para repreender também um profeta que estava saindo fora dos ditames do Senhor. Ele usou um galo para falar acerca da fé de Pedro. Enfim, eu não tenho qualquer dúvida. O nosso Deus é o Deus de poder. Ele é o Deus que cria, ele tem poder sobre toda a criação, ele usa o vento, ele usa, meus queridos irmãos, um som. Enfim, ele tem muitas maneiras de operar. O importante é ver Deus operar entre nós. É o resultado da pregação do Evangelho. De maneira que, pastor Paulo, eu, como seu companheiro,
estou lhe animando a continuar nesse trabalho que Jesus colocou nas suas mãos. Fale quem quiser, critique quem quiser, não saia da sua posição, fique no altar do Senhor, diante do Senhor Jesus. Volte-se para o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver que o que você passa, o que outros passam, não é novidade. Os nossos irmãos apóstolos passaram lá em Jerusalém. Eles foram perseguidos porque Deus usava-os fazendo milagres. De maneira que eu acho que o meu irmão deve fechar os ouvidos às críticas e abra a sua boca falando o que Deus manda, e o Senhor continuará enriquecendo e abençoando o seu ministério.